Fala pessoal, seja bem-vindo para mais um Dica do Dev aqui no canal do DevTube. Meu nome é Kilderson Senna e hoje eu vou dar continuidade ao assunto de métodos mágicos. Se você ainda não viu o vídeo anterior que eu falei, dei uma leve introdução em relação a métodos mágicos, clica no izinho aí de menu interativo e veja o vídeo que eu falo uma pequena introdução dos métodos mágicos, tá certo? Hoje eu vou começar a falar mais aprofundadamente do underline get e underline set. São os getters e setters mágicos do PHP, certo? Mas antes de começar a aula, eu peço que você já dê o joinha no vídeo, já compartilhe com seus amigos, clica na sinetinha aí para poder você ser notificado assim que a gente enviar um vídeo e inscreva-se no canal, tá bom? Então já tô de cara aqui na documentação oficial do PHP, falando dos métodos underline get, underline set. E se você viu a aula passada, eu te expliquei o que são os métodos mágicos, a essência dos métodos mágicos, mas se você não viu, não tem problema. Os métodos mágicos, eles são executados de forma automática em cima de alguma ação. Foi o que eu falei no vídeo passado, tá? Então, underline construct, por exemplo, quando você instancia, quando você executa a ação de instanciar, ele vai ser automaticamente executado. Aquele método underline construct você já conhece, que é o método construtor do PHP, tá? Então, o underline get e set vai ser a mesma coisa, só que o underline set vai executar em cima de uma ação, de uma outra ação, e o underline get em cima também de outra ação. Ah, mas que ações são essas? Vamos ver aqui a definição rapidamente da documentação de cada um dos dois. O underline set está dizendo aqui é executado ao escrever dados em propriedades inacessíveis. E o underline get é utilizado para ler dados de propriedades inacessíveis. É um pouco estranho, né? Propriedades inacessíveis e tal. Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte: quando tu tem um objeto e você tenta acessar, tentar obter o valor de uma propriedade, né? Você está querendo dar um get em uma propriedade, né? Você está querendo, como exemplo, você quer imprimir o valor de uma propriedade, ele automaticamente vai executar aqui o underline get. Mesma ideia é o underline set, só que ele vai ser executado quando tu for tentar setar o valor de uma propriedade, tá? Tem um pequeno asterisco aí nessa parte do underline set que eu vou te explicar no decorrer dessa aula, mas a priori entenda dessa forma. Underline set, se você tentar setar o valor de um atributo, uma propriedade da tua classe, ele vai executar esse método aqui. Se você tentar obter o valor, se você tentar imprimir o valor de alguma forma de uma propriedade, ele vai executar isso aqui, tá? No decorrer da aula eu vou explicando alguns nuances aí desses métodos mágicos, tá? Então vamos aqui pro nosso código, já tô com um arquivo aqui index.php aberto, e eu vou fazer aqui uma classe chamada produto, certo? E vamos ter as seguintes propriedades privadas, tá? Nome. Vamos ter private descrição. Vamos ter private preço. Vamos ter private categoria, tá certo? Como você já deve saber de praxe, como temos visibilidades privadas aqui nas nossas propriedades, vou criar aqui os métodos get e setters convencionais, como a gente faz. Fazer o get nome, set nome, get descrição, set descrição. E daí a gente vai fazendo algumas observações durante o desenvolvimento. Eu vou acelerar aqui o vídeo, só para poder não ficar tão carregado, isso aqui você já sabe fazer. E quando eu terminar, eu volto aqui. Pronto, acabei de fazer aqui os gets e os setters de cada atributo, tá? Salvo uma pequena mudança, eu botei duas complexidadezinhas, podemos dizer, no set categoria e no get categoria. No set categoria, eu apenas estou verificando se a categoria que está sendo enviada, ela é maior que 1, se ela for maior que 1, ela vai disparar aqui um exception. Vou já explicar, porque essa categoria é uma flag, tá? Vou já explicar essas flags aqui, mas não é nada demais, tá? E se for, no caso, se não entrar nessa condição, ele vai atribuir o valor do atributo categoria com a categoria que está vindo via argumento, tá? O get categoria, agora você vai entender o porquê, né? Quando for ir
né, de informática, por exemplo, é um produto, ele vai apenas retornar dessa forma, tá? Um pouquinho formatado. E quando for ele vai ser como se fosse um eletrodoméstico, ele vai retornar dessa forma aqui. Em caso de qualquer outra situação, ele vai dar um exception, disparar um exception dizendo que a categoria não foi encontrada, tá certo? Duas complexidadezinhas que eu coloquei aqui, duas regrinhas pra seguir como exemplo aqui dos get sets, tá certo? Vou agora aqui embaixo, vou criar aqui um novo produto igual a new produto, certo? Vou botar aqui produto, set nome, vai ser igual, vamos lá, HD externo, tá aqui HD externo, vamos lá, produto, vou copiar aqui para ficar só mais rápido, tá gente? Vamos lá, descrição, vamos colocar aqui, por exemplo, HD externo de 1 TB, vamos botar aqui Samsung, opa, aqui o TN, Samsung é muito legal, muito bom, tá assim, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, set preço, por fim, tem categoria ainda, né? Preço, vou colocar aqui, por exemplo, R$300, certo? E vamos colocar aqui um set categoria, e ele é informático, eu vou colocar uma string i, certo? E vou dar aqui um echo, tá aqui um pré para ele ficar pré-formatado, certo? Não era isso que eu queria, mas tudo bem. Vou dar aqui um print r no meu objeto produto, certo? Vou executar aqui. Isso aqui não é nada de novo que você está vendo, certo? Vou botar aqui um localhost 8080. Isso aqui não é nada de novo, você está vendo, ó, colocou bonitinho aqui os atributos privados, tá? Mas o que o underline get, underline set pode me ajudar nisso aqui, tá certo? Muito simples, eu vou refatorar esse código aqui junto com vocês, para vocês entenderem o ganho, primeiramente o ganho de código, de número de código que vai diminuir aqui, certo? Vamos lá refatorar isso aqui. Nós temos que ser capazes, ó, por exemplo, esquece um pouquinho isso aqui, tá? Esquece um pouquinho isso aqui. Ó, temos que ser capazes de, por exemplo, produto, nome. Quando eu fizer isso aqui, igual, por exemplo, HD externo, mesmo jeito que tá ali embaixo, né? HD externo. Quando eu fizer isso aqui, tá, gente? Quando eu fizer isso aqui, ele vai executar o meu método mágico underline set, tá? Dessa forma aqui, tá certo? Tá? Então, quando eu fizer isso aqui, o meu método underline set já vai ser executado e eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Entenda que isso aqui não vai fazer com que eu acesse diretamente a minha propriedade nome, porque a minha propriedade nome ela é privada, apenas a própria classe pode ter acesso a essa propriedade nome, tá? Então é o underline get, underline set que vai fazer os paranauê para poder acessar ou para poder modificar o seu valor. E para aqui, por exemplo, se eu dar um echo produto nome, tá? Quando é o echo produto nome, ele vai executar o método underline get, se tiver implementado, se ambos tiver implementado na sua classe, tá certo? Se ele não tiver implementado na sua classe, ele vai dar erro de visibilidade, porque estão privados, tá? Então, se tiver assinado os métodos na sua classe, ele vai executar o underline set para esse caso e o underline get para este caso aqui, tá certo? Explicado, entendido. Vou aqui agora refatorar esse código, tá? Eu vou papocar isso aqui tudinho, ó, jogar isso aqui tudo no lixo, menos o set e o get categoria, certo? Vou dizer por que depois. Eu vou fazer aqui a assinatura, ó, eu vou aqui na documentação antes de mais nada, e ó, o underline set ele tem dois parâmetros, tá? Que é o nome do atributo que tu tá tentando modificar e o valor que você está tentando colocar no atributo, né? Então, com essas duas informações, eu consigo fazer a atribuição dentro da minha classe, certo? Então, vou fazer aqui, ó, public function underline set, tá? Ele até completa para mim aqui. Esses parâmetros podem ser o nome que você quiser, tá? Não é obrigado a ser isso aqui. Eu vou até colocar aqui atributo e aqui valor, tá? E o underline get, como você pode ver aqui, ó, recebe apenas um atributo nome, que é o nome do atributo que você está tentando acessar, tá? Então aqui public function underline get, de novo, underline get, e eu vou colocar aqui atributo,
ok? Vamos implementar aqui o underline set, que é simplesmente, olha só o que eu vou fazer. Quando eu tentar acessar dessa forma aqui, como eu mostrei lá embaixo, né? Nome é igual a HD, certo? Quando eu acessar isso aqui dessa forma, esse atributo nome vai vir para cá e esse valor vai vir para cá. Como eu falei anteriormente desses atributos aqui, tá? Então, eu tendo ciência disso, eu posso fazer simplesmente isso aqui, ó. This. Eu posso fazer aqui uma interpolação, ó. Atributo vai ser igual a valor, certo? Ou seja, se eu colocar aqui, por exemplo, atributo nome, aqui vai vir o valor nome, aqui vai ser this nome e o valor vai cair aqui dentro, certo? Simples assim. Já que você entendeu a essência aqui no underline set, aqui no underline get vai ser apenas um return this, tá? E a interpolaçãozinha aqui com o atributo, tá? Só com isso aqui já somos capazes de acessar e atribuir valores para os nossos atributos da nossa classe, certo? Vamos aqui então embaixo, eu vou botar aqui ao invés de set nome, vou colocar nome igual a HD externo, vou colocar aqui descrição, vai ser igual a HD externo de 1 TB, muito bom, e preço, tá, vai ser igual a 300. O categoria eu vou deixar para depois, tá? Vou deixar aqui para depois que tem um outro lance aqui, uma outra dica que eu vou dar para você, tá? Se eu fizer isso aqui, eu vou atualizar aqui o meu browser e olha só, a mesma coisa, ó. Veja que eu tô atualizando aqui, ó, e tá a mesma coisa. Olha a quantidade de código que tiramos e substituímos pela utilização dos métodos mágicos underline get, underline set. Mas dessa forma que tá aqui, eu posso colocar qualquer número de atributo para minha classe produto, né? Já que o underline set, eu tô colocando aqui simplesmente o que vier em atributo, atribua um valor, né? Então eu tenho que ter um filtrinho aqui, né? Só vou exemplificar para você aqui, ó. Criar um atributo novo, ó. Um atributo que não existe, na verdade, né? Produto XPTO é igual a um atributo que não existe, tá? Lógico que isso aqui não vai dar certo, né? Porque XPTO não existe aqui dentro, né? Então, na lógica, isso aqui é para dar um erro, né? Será que isso aqui vai dar um erro? Vamos ver aqui, ó. Opa, ele criou um atributo XPTO sem mesmo ele existir. O que aconteceu isso, tá? Ele ainda assim permitiu criar, entre aspas, o atributo XPTO e como public, né? Como você pode ver aqui, ó, ele não botou a visibilidade como public, porque no PHP ele permite que você crie atributos de forma dinâmica, tá certo? Então, isso não é legal para nossa classe. O que a gente tem que fazer? Nós temos que vir aqui no nosso underline set e fazer isso aqui, ó, bem simples, ó. If property exists, é um método, é uma função do PHP. Aqui eu coloco o this, a própria classe, e o nome do atributo que está sendo enviado, certo? Se a propriedade não existir, eu vou aqui disparar uma exceção. Opa, aqui eu disparo uma exceção. Throw new exception. Atributo. Vou até colocar assim, vai ficar mais bonito, ó. Atributo não existe nessa classe, tá? A mesma coisa eu faço aqui no get também, tá? Para evitar esse problema de o cara tentar colocar um atributo que não existe. Só colocar aqui os pontos e vírgulas e colocar os atributos que não existem, tá certo? Se eu for executar agora aqui, ó, ele vai disparar uma exceção dizendo, ó, atributo XPTO não existe nessa classe. Aí sim ficou show, ficou massa, porque aí a gente evita que intervenções externas mexam na estrutura do meu objeto. Tá, mas Kilder, são esses métodos set categoria e get categoria. Você disse que ia fazer alguma coisa com eles, até tanto que você nem exemplificou aqui. Como vai funcionar esses dois, já que ele tem uma complexidade, né, uma certa complexidade? Como vai funcionar de forma em conjunto com o underline get e underline set? Tá? Isso é assunto para o próximo vídeo, a parte 2 desse vídeo que eu falo do underline get, underline set. É só uma dica, só um spoiler para o próximo vídeo. Esse tipo de abordagem, vários frameworks, várias bibliotecas utilizam por dentro, nas suas entranhas, para fazer esse paranauê aqui, tá certo? Então eu encontro você no próximo vídeo, onde eu vou explicar como funciona esse set categoria, esse get categoria, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.